Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Como vocês puderam ver aí no título, né? É um vídeo assim muito triste, né? Mas eu resolvi gravar para vocês para explicar um pouco, né? Assim, como que tudo isso aconteceu, né? Que infelizmente meu pai veio a falecer e esses dias, né, foram dias muito difíceis, né? Foi uma perca assim que a gente tava e não tava esperando, né? Porque apesar de muito tempo ele tava doente, né? Há 7 anos ele lutava, né, contra várias doenças, né, que apareceu nele depois que ele se tornou um paciente diabético, né? Aí veio as consequências dessa doença. E aí começou a nossa luta, né? Junto com ele. E hoje tô gravando esse vídeo pra vocês, está com 6 dias, 7 dias, eu acho, que ele faleceu no dia 8 de dezembro. E eu vim gravar, né, porque não assim, como é que se diz, não muito bem, mas eu resolvi falar pra vocês o porquê, né, que ele chegou a falecer. Meu pai, ele era uma pessoa muito legal, sabe, gente? Trabalhador. E ensinou muita coisa pra gente. Mesmo ele estando com esse tipo de enfermidade que eu vou já falar aqui pra vocês, ele era uma pessoa alegre, brincalhona. Ele não deixava transparecer pra nós uma tristeza que ele tinha profunda depois que ele contraiu várias doenças, né? E ele nos ensinou muito, mesmo ele estando doente, ele nos ensinou muita coisa. E meu pai, ele era um homem evangélico, né? Depois que ele contraiu essa doença, ele se apegou mais a Deus. E ele orava, fazia muitas orações, louvava o Senhor. No início, quando ele ainda tinha visão, ele lia a palavra, né? Depois que ele perdeu a visão dos 2 olhos. E eu vou logo aqui explicar para vocês quais eram os tipos de doenças que meu pai tinha, né? Meu pai, ele era diabético. E depois dessa doença, né, que era hereditária, né? Todos nós podemos ter essa doença, né? Mas a dele era hereditária. E aí ele pegou uma cirrose causada por essa doença. Não foi por bebida, né? Que o povo pensa que cirrose só dá por bebida, mas não é. Então, assim, ele pegou uma cirrose, que foi uma cirrose hepática, e aí ele teve que fazer um transplante de fígado. E no início os médicos não, assim, achavam que era só isso, e foram fazer, né, ele entrou como ele ficou muito debilitado, ele teve que ir logo para a fila de espera, né, do transplante, porque o médico desenganou ele, disse que ele tinha 3 dias de vida. Mas para a glória de Deus ele conseguiu, né, o transplante antes, né, dele que ele fosse a falecer, chegasse a falecer. Com 2 dias que
que o médico mandou ele para casa do jeito que ele estava, todo endebilitado, desenganado. O médico mandou ele vir para casa e a gente ficou desesperado. Todo mundo achava que era aquele dia que ele ia falecer, que o fígado dele já estava se desmanchando, né? Em ponto de desmanchar já. E aí recebeu a ligação e ele conseguiu, né, o transplante. Foi um dia muito feliz assim para nós, apesar de que era uma cirurgia muito arriscada. O médico tinha explicado tudo pra gente. Então, gente, resumindo, que é muita coisa, muita luta mesmo, mas resumindo, ele conseguiu, né? Depois disso, ele teve como é que chama? Uma parada, bem depois que ele se recuperou, né, da cirurgia, do transplante, aí ele teve um infarto. Pronto, era isso, um infarto. E aí foi onde a gente descobriu um infarto, aquele infarto lento, né? Não foi aquela coisa dele ser muito imediato, não. Foi uma coisa demorada, mas o médico disse que ele tinha infartado, né? Tipo um desmaio que ele teve. E a gente achava que ele estava dormindo, né? Mas ele foi descoberto, né? Que ele tinha umas veias entupidas, tinha uns problemas no coração e precisava fazer uma cirurgia imediatamente. E aí foi onde o médico disse que se soubesse que ele tinha esse problema, não tinha feito o transplante dele, mas para a glória de Deus, eu creio que foi Deus, né, dando mais uma chance para ele passar mais tempo aqui com a gente. Aí Deus fez com que acontecesse dessa forma, né? Então, gente, depois disso, meu pai passou por outro procedimento cirúrgico, né, que foi muito delicado, porque o problema dele do coração não era uma coisa simples. A gente achava que era, mas não era. E aí o médico foi explicar tudo pra gente, mas graças a Deus também na cirurgia do coração ele passou bem, se recuperou bem. E depois meu pai, a gente muito contente. Depois meu pai apareceu um tumor no olho dele. Depois de tudo que ele estava, né, se recuperando. E aí o médico desenganou ele mais uma vez, né? Mas aí ele fez uma cirurgia no olho. E o médico foi e disse, né, que tava tudo bem, né, que ia dar certo, que tava dando certo. E ele perdeu a visão dos dois olhos, né? Ele tinha catarata e glaucoma, mas quando eles fizeram essa cirurgia, acharam que ia dar um certo, pelo menos para ele ficar com um pouco, com o que restava da visão dele, que era 30%, era 25% só de um olho, né? O outro ele já tinha perdido. Aí, então, aconteceu isso. Mas a gente tava, né, muito, assim, a expectativa mudou, entre aspas, a gente tava preocupado e tudo, mas a gente via ele bem, sabe? A gente via ele se recuperando bem de todas essas cirurgias. Mas aí, gente, parece assim uma coisa, aí lá vinha outra coisa, que eram os rins. Fora que algumas coisas assim, alguns órgãos dele estavam sendo atingidos, né, devido a essa diabetes. Aí assim, gente, para resumir, para não ficar um vídeo muito longo, ele contraiu pressão alta, ele tinha colesterol alto, ele tinha várias outras coisas, né, que aqui no momento eu não tô lembrando assim, mas tinha muitas coisas prejudicando ele, né? E ele não conseguia andar mais direito, assim, ele andava já assim, caxingando, se arrastando. Era um cansaço muito grande, mesmo depois da cirurgia do coração, ele sentia esse cansaço, né? E o médico disseram que o rim dele tinha sido afetado, e ele tinha secado um rim e o outro estava quase se indo, então ele precisava fazer hemodiálise, né? E aí o médico disse que não podia mais fazer um transplante nele porque ele não ia aguentar.
E a gente ficou desesperado, né? Mas a gente ficou confiante nessa hemodiálise, porque o médico disse assim, ó, a maioria dos pacientes aguenta passar mais de 10 anos sobrevivendo ou mais, desde que o paciente tenha, né, assim, uma reação, né, assim, ele consiga absorver isso, né. Que eles diziam assim, toda a equipe de médico lá do HGF que fazia acompanhamento dele, dizia, né, que ele era um muito forte, que dos que eles cuidavam ali da equipe ali, de 10, ele era o único que tinha sobrevivido, né, apesar de ter tanta coisa em cima dele, mas ele estava reagindo bem, gente. Meu pai era uma pessoa muito alegre. E tudo que dava um remédio, uma coisa, sempre ele tinha uma melhora. Aquela diabetes dele, ó, ele chegou a amputar um dedo, né? E o dedo dele se cicatrizou muito rápido. A cirurgia dele cicatrizou muito rápido. Não era aquela diabetes de não cicatrizar as coisas rápidas, né? Tem umas que demoram, mas a dele não cicatrizava, aceitava, sabe, assim, o tratamento. E aí, gente, para resumir, o médico falou sobre isso, né? E eles iam fazer uma tentativa de colocar a hemodiálise para ele ficar fazendo 3 vezes na semana. E só que, assim, a gente ficou tudo apreensivo. E ele reagiu bem à hemodiálise, né? Tava reagindo bem, ele era, assim, feliz, como eu tô dizendo aqui pra vocês, assim. Não é que ele era feliz, mas ele tinha umas atitudes muito bem, sabe? E a gente estava meio que confiante, achando que o pai ia passar mais tempo aqui com a gente, né? Não ia ser aquela hora. E aí, eu levava ele, mas a minha mãe, pra clínica, pra ele fazer, né? Quando eu não podia ir, eu pedi a minha mãe pra ir. E a gente sempre ali do lado dele, né? Todos os filhos, todo mundo. E aí, na sexta-feira, eu tava gravando um vídeo aqui pra vocês, que eu vou, depois desse vídeo aqui, eu vou ver se eu lanço ele pra vocês, porque eu já tinha preparado. Então, gente, tava assim, eu tava em casa, que eu pedi a mãe, né? Mãe, hoje eu não vou poder ir com o pai, mas a mãe tá bem, a mãe pode ir, deixar ele. Parece que Deus tava preparando, porque eu tinha pedido ao Senhor, Senhor, quando chegar a hora, eu não quero estar perto, porque eu não queria ver meu pai partindo. Então, gente, eu não sei se eu choro porque eu não tava lá, ou se eu não sei o que dizer, porque agora, no momento, eu queria ter ficado ao lado dele, né? Mas aí a minha mãe disse que foi buscar ele, né? Eu não pude buscar, ela foi nessa sexta-feira. E aí ela foi, disse que quando chegou lá, ele foi bem, né, pra hemodiálise. Ele ia no carro sorrindo. Tem até um vídeo aqui que eu gravei uma vez que eu fui deixar ele ia conversando, ia interagindo com a gente, ele tava reagindo bem, né? Então, nesse dia ele foi muito feliz, ele fez a barba, ele disse, hoje eu quero ir bem bonito. E ele fez a barba dele, usou uma roupa lá que a minha mãe tinha comprado pra ele. A minha mãe disse que ele tinha dito, eu vou inaugurar essa roupa. E ele foi com a roupa, né? Com essa roupa ele se agitou todinho, se perfumou e foi. E a minha mãe disse que quando chegou lá pra pegar ele, eram umas 8 horas da noite. Meu pai tava falecendo lá na sala, ela viu uma correria, né? E ela não sabia que era ele, pensava que era outro paciente, porque lá sempre acontecia, né, nos pacientes. Alguns pacientes faleceram lá, né? E aí a minha mãe disse que viu uma correria, viu uma ambulância chegando lá também, os paramédicos lá, tudo correndo. E a minha mãe achou estranho, porque todos que entravam, que era lá da sala dele, né, já tinham saído os pacientes, só ele que não tinha saído. A minha mãe se desesperou, foi lá, perguntou, aí disse, não, o médico veio já falar com a senhora. Aí de repente o médico já veio,
deu um remédio pra minha mãe, perguntou se a minha mãe tinha problema de saúde. A minha mãe explicou lá, ficou logo, né, nervosa, mas eles medicaram minha mãe e aí deram a notícia pra ela que ele tinha passado mal, que ele tinha sofrido um AVC na hora, já tava terminando a hemodiálise. E aí a minha mãe não acreditou, porque ele tinha saído de casa bem, né? Tava com a pressão boa, tava com a diabetes boa, tava tudo bom. Só foi esse AVC que levou meu pai. Mas assim, ele explicou, né? Porque a maioria dos pacientes que fazem hemodiálise passam por isso, né? Podem passar por isso. E aí a gente ficou desesperada. Porque quando ela pediu um vizinho que sempre levava a gente no carro pra ir buscar ele, pra ligar, né, pra família, a gente não acreditou, porque ele não tava como as outras vezes. Ele não tava mal em um hospital, ele não tava mal dentro de casa, ele tava bem, sorrindo, louvava a Deus, orava, ficava ali conversando, que nem eu tô conversando com vocês aqui, sabe? Tinha os problemas dele por dentro, mas ele tava muito bem. Então, assim, pra nós, a gente sabia que um dia, esse dia iria chegar, mas foi tudo assim, do nada, gente, foi muito rápido. E aí a minha mãe veio pra casa, contou a história pra gente, e fomos, né, ver lá meu pai. E foi assim, gente, uma coisa assim, sabe? O que me deixa mais assim conformada é que ele sempre dizia, Senhor, quando chegar a minha hora, que eu sei que eu tô perto de ir, ele dizia pra nós que pedia a Deus que fosse muito rápido. Se pudesse, ele queria dormir e não acordar, mas que ele não viesse sentir tanta dor, que ele não viesse sofrer nos hospitais, que nem ele já sofreu muito tempo, né? Ficou entubado, teve várias coisas que ele passou, que eu tô resumindo aqui, gente. Isso foi só um pouquinho do que meu pai passou, e a gente também. Então eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus cuidou dele até nesse momento. Deus não deu uma morte muito sofrida para ele. A enfermeira falou que ele estava comendo, ele tinha merendado, que a gente levou a merenda, e ele brincou, entregou o saquinho do biscoito que ele comeu. E aí ela falou com ele novamente, e ele só enrolou a língua, não saiu a voz dele. E quando ela já foi desligar o aparelho já para acudir ele, ele já somente virou a cabecinha pro lado como se fosse dormir. E aí aconteceu assim. Eu agradeço a Deus por ter feito isso por nós e por ele, né? Principalmente por ele, que ele já sofreu tanto. Se ele fosse sofrer nas últimas horas, eu acredito que Deus só quer o melhor pra gente, sabe? E eu vou deixar aqui, gente, umas fotinhas dele pra vocês conhecerem um pouco do meu pai. E eu peço a Deus que venha nos consolar muito, 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 porque a saudade é muito grande, sabe, de toda a família. E eu peço a vocês que orem por nós, para que Deus venha fazer isso bem rápido, para que a gente não venha passar por mais coisas. Principalmente a minha mãe, que não consegue comer direito, né? 47 anos de casada com ele, vai sentir mais ainda, né? Não que a gente venha sentir menos ou mais, mas é muito difícil para nós todos. Então eu peço a vocês que orem. E eu vou deixar aqui no finalzinho aqui umas fotinhas dele, acho que uns vídeos, não sei, não gosto de olhar muito agora, para vocês conhecerem um pouquinho do meu pai, que é um homem guerreiro, lutou esses anos todinho,
fora as lutas, né, que todo mundo tem no dia a dia. E a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês venham buscar o Senhor. O Senhor, enquanto a gente pode buscar a Deus, não esqueça, gente, não esqueça de buscar a Deus, assim, porque tem pessoas que vai buscar a Deus só nos momentos difíceis. E a gente sabe que não é bem assim as coisas, porque nessas horas a gente só tem Deus mesmo do nosso lado. Acredito eu que no momento, lá com Ele, lá, não sei, eu acredito que a pessoa que ele foi buscar o mais rápido, eu acredito que na mesma hora que ele estava assistindo aquele AVC, ele lembrou logo de Deus, ou não sei se lembrou, mas eu acredito nisso, porque assim, gente, a gente tem que louvar a Deus em todos os momentos, mas nesses momentos a gente sabe que é só Deus que está ali do nosso lado. Não tinha ninguém, mas ele, a mulher dele, não tinha os filhos, não tinha ninguém. Mas Deus estava lá, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele nunca nos abandona, né? E tudo é permissão de Deus. E se Deus permite essas coisas na nossa vida, é porque Ele está lá. A garantia que a gente tem é que Deus está lá em todos os momentos das nossas vidas, seja feliz ou não. Ele está lá. Sempre tá lá, tá aqui comigo agora, tá aí com você. Então a gente só tem que entregar na mão do Senhor e confiar. E um dia a gente vai se encontrar. Em nome de Jesus eu creio. Então, gente, é isso. O vídeo de hoje é esse. E até o próximo vídeo. Tchau.